Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. E hoje vamos de história e cultura afro-brasileira e indígena. Como é que isso está na educação? Qual foi a legislação que colocou isso na educação básica? Enfim, a gente vai ver o tema, vamos ver as leis certinho. E a gente vai resolver a questão também para ver como é que as bancas cobram esse tipo de conteúdo. Esse conteúdo está intimamente ligado com a nossa condição de democracia. Essa democracia, ela subentende um respeito ao outro, né? A aceitação, a convivência, enfim, essas questões todas que foram gradualmente sendo construídas no nosso país, principalmente no final do século XX, começo aí do século XXI, né? Essa democracia às vezes fica um pouco arranhada, mas enfim, ela vai sendo construída, ela está sendo consolidada. E essa legislação, ela vem comprovar isso, né? E a gente pode identificar alguns movimentos, inclusive pela criação de outras leis também voltadas, né, para a cidadania, e a gente tem que enxergar também que essa questão de democracia, de cidadania e de inclusão social na educação são exemplos, né, de políticas públicas, e a gente pode citar, são clássicas, né, as legislações específicas da educação, como por exemplo a LDB, né, que é extremamente respeitosa e cuidadosa, inclusiva, né? Os PCNs, que já desde lá, né, do fim do século XX, colocando aí questões relevantes, as DCNs sempre atuais, né, sempre sendo também atualizadas. Bom, e quando a gente fala verdadeiramente de democracia, a gente está falando também de inclusão social e mais, a gente está falando de valorizar questões históricas, né, de diversas etnias que colaboraram e colaboram com a construção do nosso país, né, com a constituição da cidadania do povo brasileiro. E é aí que entram as leis, e a gente vai ver duas especificamente, né? A Lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008. São duas leis que são verdadeiras ferramentas de valorização da história e cultura afro-brasileira e indígena. Afinal de contas, essas leis determinam o quê? A obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Bora lá aprofundar e resolver a questão? Vem comigo! Bom, vamos ver então, né? Como é que essas coisas se apresentam? O que a gente tem aqui? Nós temos as leis. Olha, a lei 10.639, ela foi assinada em 9 de janeiro de 2003, e nós temos a lei 11.645, que foi assinada em 10 de março de 2008, tá? Bom, vamos começar, né? Pensando o seguinte: essas duas leis, né? Elas são leis que são verdadeiros instrumentos. Por que elas são instrumentos? Porque elas valorizam a democracia, elas valorizam e ressaltam questões da cidadania. Afinal de contas, são elas, né? Os dispositivos legais que vão garantir o direito de grupos minoritários, grupos tradicionalmente que foram o quê? Negligenciados, marginalizados. Além disso, o grande desafio começa pelo ensino de história e outras disciplinas, como por exemplo, literatura, arte, enfim, na medida que exige da escola a revisão de currículos e também de outras disciplinas, né? Porque não se resume a essas disciplinas, mas especialmente a disciplina de história do Brasil.
E aí a gente tem que olhar para esse conteúdo, né, de história do Brasil de modo que essa disciplina coloque negros e indígenas num grau de importância que eles têm dentro da nossa sociedade, dentro da Constituição e da construção do nosso país. E é assim que a gente vai conseguir começar a combater essa condição de menor valor ou essa condição subalterna que negros e indígenas têm na nossa sociedade, que tiveram, né, essa situação de grande marginalização, inclusive cultural. Se hoje a gente ainda vê exemplos negativos nesse sentido, imagina antes dessas duas leis, né? Então, vamos lá, olha, a Lei 10.639, ela fala o quê? Ela altera a LDB, né, a 93/94, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ou seja, é uma lei que altera a LDB, portanto, é uma lei federal. E ela faz o quê? Ela inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade de história e cultura afro-brasileira e dá outras providências. E isso não é só na rede de ensino pública, mas é na rede de ensino do país. Portanto, escolas públicas e escolas particulares precisam, a partir de janeiro de 2003, introduzir aí esse conteúdo, né, de história e cultura afro-brasileira. Bom, a lei seguinte, né, 5 anos depois, 11.645, também uma lei federal, porque para alterar a LDB, só uma lei federal, né? Porque é uma lei, a LDB é federal, então só uma lei federal. Então, a lei 11.645, de março de 2008, ela faz o quê? Ela altera a LDB, que já tinha sido modificada pela 10.639, essa aqui, né? E estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Então vejam que ela vai alterar a LDB e também, né, consequentemente, as diretrizes da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino, né, ou seja, da educação básica do nosso país, a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, incluiu aqui a categoria, né, da história e cultura indígena também na educação básica. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Vamos lá ver como é que isso se dá na prática? Bora! Bom, e aí, na prática, nas escolas, né, no dia a dia, o que a gente tem? A gente tem, né, essa inclusão, né? História e cultura afro-brasileira e indígena. A partir de quê? Essa introdução nas escolas a partir de leis, a partir de dispositivos legais. Agora, as leis, elas não são suficientes para garantir que vai haver valorização educacional e introdução no currículo, né, dessas questões de história e cultura afro-brasileira e indígena. Por quê? Porque não basta estar escrito na lei, tem que ir para o dia a dia, para o chão da escola. E daí são necessárias o quê? Ações, ó, ações o quê? Afirmativas, ó. Afirmativas, não basta estar na lei. Na lei tem muita coisa que de fato não é cumprido, né? Então, o que a gente precisa? De ações afirmativas. E são ações que vão contribuir aí com a expectativa maior de movimentos sociais que extrapolam os muros da escola. Então, são ações afirmativas no sentido de, ó, movimentos sociais, né, de atender e enxergar a relevância, né, desses movimentos sociais que são organizados sempre no sentido de
conquistar espaços, né? Então são ações afirmativas envolvidas aí com o movimento social que está ligado à conquista de espaço, né? Dar o devido espaço, dar o devido respeito, porque se a gente está falando de democracia, se a gente está falando de equiparar condições, a gente está falando de respeito. E o que é importante a gente saber, né? Que a escola ela não pode só proibir práticas discriminatórias e segregacionistas, né? Justo pelo contrário, para além disso tudo, né? Esse movimento das escolas tem que ser no sentido de superar essas condições vergonhosas e práticas, né, vergonhosas que a gente teve na nossa sociedade e algumas que ainda estão presentes e a gente precisa lutar todos os dias. Então é uma prática diária nas escolas também. Agora, a partir da inclusão, né, de história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar, né, no currículo da educação básica, é que começou a haver um movimento maior e isso também refletiu, sabe aonde? Olha, isso também teve reflexo nas diretrizes curriculares nacionais, tá? Porque a gente tem até uma diretriz curricular nacional mais específica, né? E foi assim que surgiram as orientações, as DCNs, por exemplo, em relação à educação que é praticada tanto nas comunidades quilombolas quanto nas comunidades indígenas. Então a gente já vê aí esse movimento, né? Então as diretrizes curriculares a gente tem para a escolarização quilombola, ó, quilombola e também para a escolarização indígena. Tá? Enfim, as diretrizes curriculares, né, elas são um marco, né, elas representam aí um referencial que vão possibilitar a garantia de que essas leis vão ser colocadas em vigor, que essas leis vão sair do papel e vão realmente, né, ultrapassar os muros da escola e atuar desconstruindo essas representações, né, que minimizam o papel dos negros, que minimiza o papel dos indígenas, por exemplo, né, como único atributo desses povos, né, negros e indígenas, essa condição de submissão e condição de dominação em relação à cultura europeia, né? Branco, eurocêntrico, né? Enfim. Então a gente precisa repensar, principalmente o ensino de história, né? Como um instrumento de consolidação da democracia e enxergar, né, negros e indígenas em outras posições, não mais numa condição secundária que tem aí na nossa sociedade, mas numa situação de igualdade, de respeito. Belezinha? Vamos lá resolver a questão. Vamos lá? Vamos resolver essa questão? Ó, 2016, da banca IFB, prova para técnico em assuntos educacionais. A Lei 11.645, essa que a gente acabou de ver agora, né? Março de 2008, altera a LDB, né? A 93/94 de 96, modificada pela Lei 10.639 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, né? Então está estabelecendo o quê? As DCNs, né? Para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Diante dessa afirmativa e de acordo com o texto da lei, marque a alternativa incorreta. Estamos procurando qual alternativa? A errada, certo? Vamos lá.
Nos estabelecimentos públicos de educação infantil e ensino fundamental, torna-se obrigatório o ensino de história da cultura afro-brasileira e indígena e opcional nos estabelecimentos privados. B. O conteúdo programático incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional. C. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, nos estabelecimentos em que a lei estabelece a obrigatoriedade. D. As áreas de educação artística, literatura e história brasileiras são especialmente responsáveis por abordar conteúdos sobre história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas. E torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e do ensino médio, públicos e privados. E aí, qual alternativa você julga estar incorreta, de acordo com aquilo que a gente viu até agora, ou seja, as leis 11.645 e a 10.639, que alteram a LDB. E aí? Tá fácil essa, né? Vamos lá. Vamos sem grande tempo, porque tenho certeza que você já gabaritou aqui. Olha lá. Nos estabelecimentos públicos, nos estabelecimentos públicos de educação infantil e ensino fundamental, torna-se obrigatório o estudo de história e da cultura afro-brasileira e indígena e opcional nos estabelecimentos privados. Errado, né? Errado, não é opcional e não é só na educação infantil e no ensino fundamental. Cadê o ensino médio, né? Quando a legislação trata, ela trata da educação básica, certo? A DCN, né? As diretrizes curriculares nacionais, elas tratam da educação básica. Portanto, a nossa alternativa incorreta, né, a errada que a gente está procurando, é a alternativa A. E vamos ver as demais para ver naquilo que elas comportam a plenitude aí da legislação, enfim. B. O conteúdo programático incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira. Perfeito, né? É a constituição do povo brasileiro que está em jogo aqui. É isso que tem que ser objeto de ensino, consequentemente de aprendizagem na educação básica do nosso país. Tá? Tais como o estudo da história da África, né? A história dos africanos, a história da luta dos negros, a história dos povos indígenas, né, no Brasil, a história e a cultura negra, a história e a cultura indígena brasileira, o negro, o índio, também na formação da sociedade nacional. Quer dizer, tudo isso tem que ser objeto do currículo das escolas da educação básica, né? Especialmente dessas disciplinas que a gente já citou: arte, literatura e história do Brasil. Agora, por que principalmente dessas disciplinas? Porque isto é tema de outras disciplinas, de acordo com aquilo que couber ali no momento. De repente, numa aula de ciências, o professor está trabalhando aí algum aspecto
vamos supor aí, de cultura de agrícola, né? Evidentemente, a influência tanto do negro quanto dos povos indígenas na agricultura brasileira, isso tem todo sentido, né? Então tem que ser abordado também, não só em ciências, mas também na história geral, na geografia, enfim, em outras disciplinas. Mas a lei fala especialmente nessas disciplinas. Belezinha? Então, tá correto. Se os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, nos estabelecimentos que a lei estabelece a obrigatoriedade. Ora, que estabelecimentos que a lei determina aí a obrigatoriedade? Em todas as escolas da educação básica, porque a nossa educação é legislada. Então, os estabelecimentos que a lei estabelece a obrigatoriedade, é obrigatório o quê? A educação básica, dos 4 aos 17 anos, tá? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso é a educação obrigatória no nosso país, tá? E tá correto. Tá? Não é só no ensino fundamental e no ensino médio que se vai trabalhar aí com essas questões, né? Vai trabalhar história, cultura afro-brasileira e indígena já desde a educação infantil, tá? Então, é toda a educação básica. As áreas da educação artística, literatura e história brasileira são especialmente responsáveis por abordar os conteúdos de história e cultura da afro-brasileira e dos povos indígenas. Perfeito, olha, é especialmente, não é exclusivamente, ok? Entendido? Se colocar lá que geografia tem que trabalhar questões da história e cultura afro-brasileira dos povos indígenas? Sim, tá? Matemática? Sim. E por aí vai, tá? E torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e do ensino médio públicos e privados. Evidentemente, não é só, né? Porque a gente acabou de ver que é para a educação básica, que inclui também a educação infantil. Mas aqui não está dizendo que é só, né? Está falando que vai trabalhar no ensino fundamental e no ensino médio, públicos e privados. Ok, tá? Poderia completar aí a frase colocando também a educação infantil, porque faz parte aí da educação básica, mas a questão não está incorreta. Portanto, e eu tenho certeza que você gabaritou comigo, porque estava prestando atenção no vídeo, é a alternativa A. Bora lá resolver mais. Vamos lá? Questão grande essa, hein? Não assusta não, vai. A gente vai destrinchar. Ó, 2016, Banca FCC, Fundação Carlos Chagas. Ela é meio crica mesmo, essa banca é assim mesmo. Ó, Secretaria de Educação do Espírito Santo para professor em artes. Ó, o artigo 26A da LDB 93/94 passa a vigorar com a seguinte redação, né? É redação de qual lei? A 11.645, né? De 2008, que alterou a LDB, né? E que foi, por sua vez, modificada pela 10.639, isso tudo a gente já viu, né? Que estabelece o quê? As diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena. Bom, até aqui, beleza, porque isso aqui é fato, tá? Então, o artigo 26A da LDB foi alterado por essas duas leis. Agora, vamos lá, né? A questão em si, tá? Ó, a inserção da obrigatoriedade, ó, tá falando do que? Da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial da rede de ensino
vem somar-se à temática do quê? Da pluralidade cultural inserida nos temas transversais dos PCNs, ó, já desde lá do final do século XX, né? Que os PCNs são de 1997, tá? Parâmetros curriculares, né? No que diz respeito a, então, quando vai se tratar de PCNs, né? Em 97, aí você fala, ah, puxa, professora, mas o que tem uma coisa a ver com outra? Se a legislação, se a LDB é de 96, ela foi alterada só em 2003 e depois em 2008. Ocorre que já os PCNs de 97, eles trazem a questão aí de se trabalhar com os temas transversais, que eram inicialmente bem menos do que hoje a gente tem na BNCC, né? Mas aqueles temas que vão perpassar todas as outras disciplinas, né? As disciplinas oficiais mesmo, né? Do currículo, e vão ser trabalhadas em quaisquer conteúdos, de acordo com aquilo que se estiver discutindo e trabalhando ali no momento. Então, vamos lá. E aí isso tudo diz respeito a quê? Obrigar por lei o ensino em tempo didático proporcional das culturas indígena, afrodescendente e europeia, visando desta maneira uma educação igualitária socialmente, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país igualitário e cordial. B. Valorização de características socioculturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país que valoriza a exploração da mão de obra afro-brasileira. C. Valorização de características étnicas e culturais diferentes, incentivando a celebração das minorias raciais em datas e festejos populares, como forma de comemorar o convívio existente entre indígenas, afrodescendentes e migrantes europeus em um país harmonioso e sem conflitos. D. Valorizar o protagonismo étnico e cultural de diferentes povos e etnias na sala de aula, evitando dar voz ao histórico opressor de descendência europeia, oferecendo ao aluno a escolha entre ter professores indígenas ou afrodescendentes. E valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional e as desigualdades socioeconômicas e as críticas às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira. E aí, o que você acha? Qual que você acha que é a alternativa correta? Algumas aí já dá para descartar logo pela bobagem que está escrito, né? Mas considera aí uns minutinhos para você pensar na sua resposta. Podemos ir? Vamos lá? Bom, a gente não pode desconsiderar, né, essa questão aqui, que é isso aqui que a pergunta está querendo saber, né? Então, olha, colocar a obrigatoriedade, né, de história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial, né, vem somar-se a temática do quê? Da pluralidade cultural que está inserida nos temas transversais, ou seja, essa legislação veio a dar mais força ainda, né, para a questão dos temas transversais que já vem lá desde os PCNs. Bom, e aí diz respeito a quê? A obrigar por lei o ensino em tempo didático
proporcional das culturas indígena, afrodescendente e europeia? Não, né? Em nenhum momento há alusão a tempo, né? Que se vai trabalhar. Isso é um despautério, né? Colocar em minutos, olha, tantos minutos, tanto tempo vai. Não, não existe isso, né? De tentar colocar como equivalentes, porque de repente você está trabalhando um assunto que vai demorar mais tempo ou menos tempo em relação a alguma cultura, e aí você vai ter que trabalhar ao mesmo tempo com a outra. Não, não é o tempo, é a qualidade, é o que você vai resgatar, o que você vai trabalhar ali, e não tempo relógio dessas abordagens. Então, só por isso aqui a gente não precisa nem terminar de ler, mas só vem mais bobagem, né? Numa educação igualitária socialmente, onde que a nossa educação é igualitária socialmente, a gente não vai conseguir uma igualdade, né? Desculpa, igualdade social no nosso país tão cedo, né? Haja vista o grande abismo que há entre essas questões, né? Se não fosse isso, não precisaria da lei, né? Para colocar como obrigatoriedade, né? De se trabalhar com essas questões, tá? Olha aí, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país igualitário e cordial. Olha, o brasileiro até é cordial, mas um país igualitário. Ah, e a gente ainda tem muito para avançar, viu? Muito para avançar aí nessa questão da democracia, do respeito. Nós estamos longe de ser um país igualitário socialmente. B. Valorização de características socioculturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país que valoriza a exploração da mão de obra afro-brasileira. Vamos conhecer o país, né? Vai ficar estigmatizado como um país que valoriza a exploração da mão de obra afro-brasileira. Isso já foi explorado muito. Hoje em dia, isso foi explorado na condição de escravatura. Hoje em dia, essa exploração acontece ainda e a gente não pode fingir que não acontece, mas isso é até vergonhoso para o nosso país, né? Nós não temos que valorizar, conhecer o país como um país que valoriza essa exploração da mão de obra afro-brasileira. Isso é uma vergonha para o nosso país e a gente precisa minimizar essas questões, né? Inclusive de discriminação, enfim, tudo que gera, né? Tudo que vem depois dessas questões da exploração, da escravidão aqui no nosso país. Vamos lá. C. Valorização de características étnicas e culturais de diferentes, né, dos diferentes, incentivando a celebração das minorias raciais em datas e festejos populares como forma de comemorar o convívio existente entre indígenas, afrodescendentes e imigrantes europeus em um país harmonioso e sem conflitos. Um país harmonioso, olha, a gente pode não estar em guerra, né? Mas a gente está longe de ser uma sociedade harmoniosa. Sem conflitos, menos ainda, né? Quantos conflitos a gente tem vivido, principalmente nos últimos tempos. Então, nada disso aqui está correto, né? E a gente vai celebrar somente em datas e festejos específicos, o resto do ano esquece, né? Só em algumas datas, já o dia do índio, né? O dia da consciência negra? Não, né? Isso tem que ser todo dia, isso tem que é um trabalho diário, constante, tá? D. Valorizar o protagonismo étnico e cultural de diferentes povos e etnias na sala de aula. Até aqui, beleza. É isso aí, né? A gente tem que realmente valorizar o protagonismo.
Agora, a questão se invalida a partir daqui, olha só. Evitando dar voz ao histórico opressor de descendência europeia, oferecendo ao aluno a escolha entre ter professores indígenas ou afrodescendentes. Quer dizer, vamos largar esse padrão, né, de origem europeia e vamos agora só professores indígenas ou afrodescendentes. Quiser sair de um lugar de oprimido e virar opressor, né? Então, também não é assim que a coisa acontece, né? Não dá para a gente sair de uma condição e virar exatamente o opositor, tá? A gente tem que encontrar aí um meio termo, né? A gente tem que encontrar o respeito, a gente tem que encontrar a igualdade, a equivalência, né? E não um se sobrepor a outro. Portanto, a nossa única alternativa aqui só pode ser a alternativa E, né? Olha só, valorização de características étnico e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional. Beleza, né? É isso aí, é conviver, é valorizar não só a cultura, mas as questões históricas, as questões importantes e relevantes para aqueles grupos, né? Para aqueles grupos sociais. E as desigualdades socioeconômicas e a crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira. Belezinha? Realmente é a nossa alternativa correta, é a alternativa E, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo. Bora lá fazer a 3? Bom, nessa questão você já sabe que eu estou aqui atrás, né? Porque afinal de contas ela tomou a tela inteira aí. Mas vamos lá, não vou te abandonar, não, estou aqui. Vamos lá, terceira questão, 2015, banca IF, né? Instituto Federal, lá da Paraíba, prova para técnico em assuntos educacionais. Segundo o parágrafo 1º do artigo 26A da LDB, que trata sobre a obrigatoriedade do estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, o conteúdo programático a que se refere a esse artigo incluirá, ou seja, o que é que vai ter também no currículo a partir aí, né, dessa alteração do artigo 26A. Há diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, quais os afro-brasileiros, né, e os indígenas, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros, dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições na área social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. B. Diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir de todos os seus grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena e o povo e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas cultural, social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. C. Diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população latino-americana
a partir de todos os seus grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas na América Latina, em especial a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. D. Diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir de todos os seus grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil e da cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições na área social, científica, cultural e política pertinentes à história do Brasil. E D. Diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas ética, econômica, ambiental e política pertinentes à história do Brasil. E aí, qual que você acha que é a alternativa correta? Ou qual que você tem certeza, né? Porque essa aqui não dá para a gente ficar em dúvida, até porque a gente já trabalhou com isso aqui hoje nesse vídeo, hein? Nós falamos exatamente do texto que nós estamos falando agora. Que é exatamente o texto que altera a legislação, né? É exatamente o texto da lei. Vamos lá? Podemos? Olha, então, considerando, né, o parágrafo 1º do artigo 26A, né, que trata da obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira, né, o conteúdo programático, ou seja, o que é que tem que ter no currículo das escolas da educação básica, no que se refere a esse artigo, vai ter o quê? Olha, diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira. Perfeito, né? É disso que se trata, né? É da formação do povo brasileiro, é da formação da população, da constituição do povo brasileiro. A partir desses dois grupos étnicos, né? Tais como o estudo da história da África, beleza, dos africanos, perfeito, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, ok, a cultura negra e indígena brasileira, ok, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, ok, resgatando as suas contribuições na área social, na área econômica e na área política, né? É a sociedade, é a economia e é a política nacionais, né? Pertinentes à história do Brasil. Perfeito. É a nossa alternativa correta. Mas vamos ver as outras. Ó, diversos aspectos da história da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, ok, a partir de todos os seus grupos étnicos. Olha, todos os seus grupos étnicos, não, tá? Porque aí a gente vai entrar com outros grupos étnicos, né? E não só a afro-brasileira e a indígena, mas também os europeus, né, os outros americanos, né? E é aqui que invalida a questão, tá? E depois, outra questão que aqui também invalidou, né? A formação nacional, resgatando as contribuições na área cultural,
área social, econômica e política da história do Brasil, tá? Então, não é realmente a nossa alternativa. C. Diversos aspectos da história e cultura que caracterizam a formação da população latino-americana. Ora, população latino-americana, eu estou falando da América Latina. E eu não estou falando dos povos constituintes da nossa sociedade, o afro-brasileiro e o indígena, que foram tão relegados, né? A partir de todos os seus grupos étnicos, como África, dos africanos, luta dos negros, dos indígenas na América Latina, porque aqui está colocando os indígenas de um modo geral e ampliando para os indígenas da América Latina, em especial da cultura negra e indígena brasileira, do índio na formação da sociedade nacional, resgatando as contribuições na área social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Ora, o índio latino-americano não entra nessa questão. Belezinha? D. Diversos aspectos da história e cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir de todos os grupos étnicos. Olha, de novo, todos os grupos étnicos, tais como estudar a África, dos africanos, dos negros, dos povos indígenas, da cultura negra e indígena brasileira, do negro e índio na formação da sociedade nacional, resgatando as contribuições na área social, ok, né? Porque fala aí da sociedade, mas científica e cultural, não. Política, sim, pertinentes à história do Brasil, tá? Também não é a nossa alternativa. E diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, ok, até aqui, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e do negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições até aqui. Tudo bem? Nas áreas ética, econômica, ok? Ambiental, não. E política pertinentes. Então, ambiental e ética caem por terra aqui. Portanto, você gabaritou que colocou a alternativa A como a alternativa correta. Bora lá resolver nossa última questão? Nossa última questão, vamos lá, olha, questão 4, 2015, Instituto Federal de Roraima, professor de administração. Vamos lá. Ó, a Lei Federal 11.645 alterou as diretrizes e bases da educação nacional, né, a LDB, a Lei Federal 93/94, para incluir o currículo oficial na rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. O caput do artigo 26A prevê expressamente que, então, aqui está o texto da lei. Tá? Ó, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena, tá? No parágrafo 2º consta que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de... Então, aqui está perguntando quais são as áreas que vão tratar dessa temática, né? Da história e da cultura afro-brasileira e indígena, prioritariamente, especialmente, tá? Não são as únicas, mas as que devem trabalhar prioritariamente. Belezinha? A. Educação artística e filosofia. B. Educação artística e matemática. C. Literatura e história brasileira e filosofia.
Matemática e literatura e história brasileiras. D. E. Educação artística e literatura e história brasileiras. Considera aí a alternativa. Tá fácil essa? Tranquilo, não é? Vamos lá? Eu tenho uma consideração para fazer aí, viu? Ó, vou começar pela consideração que eu tenho para fazer, tá? E depois eu vou explicar e aí a gente vai resolver a questão. Bom, qual é a consideração que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a consideração que eles tratam aqui, olha, de educação artística, tá? Ó, educação artística, ó, educação artística. Educação artística é um componente curricular que não existe atualmente no currículo da educação básica. Nós temos o componente curricular arte, tá? Arte, tá? E não educação artística. Educação artística é alguma coisa que a gente teve no passado e que remetia a uma atividade e não era nem considerado disciplina curricular obrigatória. Não sei nem se vocês se lembram, mas falava-se que, olha, a arte não reprova porque a nota que se atribui à arte não vale nada e tal. Era por isso, porque a arte era educação artística e não tinha status de disciplina curricular, tá? Hoje, a arte é sim um componente curricular obrigatório da educação básica e tem que ser trabalhado com o devido respeito, né? De disciplina, tá? Então, faço aqui a minha consideração. Aonde está escrito educação artística, deveria estar escrito arte. Bom, dito isso, vamos lá. Né? Então, quais são as disciplinas que especialmente devem trabalhar com história e cultura afro-brasileira e indígena? É educação artística? Ok, né? No sentido de que é arte, é arte. E filosofia? Filosofia também pode trabalhar, mas não é a filosofia que consta no texto da lei, tá? Educação artística no sentido de arte, ok, beleza. Matemática, matemática deve trabalhar também, mas não só. E o texto da lei não traz o componente curricular matemática, ok? Literatura, beleza. História brasileira, beleza. E filosofia, invalidou, né? A filosofia invalidou a alternativa. Por quê? Filosofia deve trabalhar sim, mas não é o que está no texto da lei, né? São 3 componentes e a gente vai descobrir qual. Matemática, a gente já viu. Literatura, ok. História brasileira, ok. Educação artística no sentido de arte, beleza. Literatura, ok, perfeito. História brasileira, perfeito. Então, a alternativa correta para você gabaritar aqui comigo, a alternativa E. Belezinha? Bom, dito tudo isso, a gente vai encerrando o vídeo de hoje por aqui. Agradeço a sua companhia e você ter ficado por aqui. E não esquece de colocar aqui nos comentários o assunto que você quer ver tratado nos próximos vídeos, que a gente faz aí uma videoaula bem bacana para você. Tudo bem? Não esquece de deixar o seu joinha, o seu like para o vídeo crescer e chegar a outras pessoas assim como chegou para você. Beijo grande e até o próximo vídeo.